ponto de vista ambiental, me parece que fica bem evidente que tem um grande conflito entre o marco que se iniciou em 2006, a partir de 2008, e o nosso Código Ambiental, ele é de 2012. Isso fica muito bem claro e é um dos grandes controvérsias desse assunto. Mas do ponto de vista do direito concorrencial, o que nós podemos extrair como principal conflito dessa legitimidade da moratória? Você tocou num ponto muito importante, que é, de fato, o direito da concorrência é muito chamado a tentar resolver esse problema da moratória da soja aqui. E a separação de tempo, né, entre a data que foi feito o compromisso, foi celebrada a moratória da soja e a entrada em vigor do Código Florestal é também um tema super importante aqui, porque quando se fez o compromisso, não se tinham os critérios, não tinha o regramento do Código Florestal atual e, portanto, você tinha ali o argumento, olha, a gente não quer desmatar, a gente precisa de um compromisso privado. A gente não tem o Código Florestal. Mas a partir do momento que você tem o Código Florestal, aí vem o argumento. Bom, agora não faz sentido vocês manterem um compromisso que tem regras superiores àquelas presentes na legislação pátria. Então, esse é um ponto da discussão. Mas eu acho que talvez, para facilitar para o nosso leitor, a gente possa sistematizar essa discussão em argumentos favoráveis à moratória da soja e argumentos contrários à manutenção da moratória da soja. Então, do ponto de vista dos argumentos favoráveis, o que a gente tem, né? Em primeiro lugar, a gente tem que aqueles que defendem a manutenção do acordo da moratória da soja dizem que ele é um mecanismo de fato eficaz contra o desmatamento associado à produção de soja. Por que eles dizem isso? Porque existem estudos empíricos que de fato verificaram uma redução, uma contenção do desmatamento nessas áreas que poderiam ter sido desmatadas para plantio de soja. Existem estudos que demonstram isso por meio de imagens e controle de satélite. Outro argumento que os favoráveis à manutenção da moratória apresentam. O cumprimento só do Código Florestal não asseguraria um desmatamento zero. Então, por isso, o acordo se revela ainda relevante, mesmo com o Código Florestal, porque o Código Florestal, ele permite, ele autoriza a supressão de vegetação excedente à reserva legal em algumas situações. E o compromisso não permitiria essa supressão de vegetação, esse desmatamento. Então, a moratória, mesmo com o Código Florestal, preencheria uma lacuna ao remover o incentivo econômico, inclusive para o desmatamento legal. Removeria o incentivo econômico para o desmatamento legal. 3. Outro argumento. A produção poderia, sim, crescer, produção de soja, para outras áreas, que não as áreas do bioma Amazônia. É um argumento favorável. Olha, a gente fez o acordo aqui da moratória, impede o desmatamento na região da Amazônia, mas não impede a produção em outras áreas que não sejam relacionadas ao bioma Amazônia e que demandem desmatamento para o cultivo da soja. Outro argumento, esse super repetido, que o fato de se ter estabelecido a moratória da soja permitiu que a soja brasileira entrasse e se consolidasse em mercados internacionais mais restritos que o brasileiro. Mercados, por exemplo, que não admitem desmatamento algum, mercados que privilegiam uma cadeia produtiva que comprove desmatamento zero, de modo que a moratória da soja passou a funcionar nesses mercados como um selo da soja brasileira vinda dos produtores brasileiros. Então, permitiu uma maior entrada da soja brasileira no mercado internacional nesses países que têm uma orientação mais estrita em relação ao desmatamento. A soja brasileira passou a ser tida como, em decorrência da moratória da soja, passou a ser tida como uma soja livre de desmatamento. Um outro argumento, um argumento talvez jurídico, que é utilizado, a gente vai ver que essa discussão se tornou de fato jurídica, né? É que o exercício da liberdade empresarial, da autonomia empresarial, permitiria por si só que compradores de soja escolhessem, de fato, como escolheram, comprar só de determinados produtores e não comprar de outros, comprar só dos produtores que não desmatam e não comprar de outros. É um exercício da liberdade empresarial, da livre iniciativa, da autonomia privada. Agora, diante desses argumentos todos, são apresentados alguns argumentos contrários, que são super interessantes também. Então, em primeiro lugar, quem é contra a moratória da soja tem se manifestado contra ela, seja por meio de opinião pública, ou seja, em casos tanto no judiciário brasileiro quanto em órgãos administrativos brasileiros. Quais que são esses argumentos? O primeiro, a moratória da soja, a sua manutenção, principalmente depois da adoção do Código Florestal, puniria produtores de soja que cumprem integralmente a legislação. O produtor está lá cumprindo o que diz o Código Florestal, está produzindo conforme as regras do Código Florestal, mas aqueles que são parte da moratória da soja não vão comprar desse
produtor, porque as regras da moratória da soja, do acordo da moratória, são mais estritas do que as regras do Código Florestal. Então, você estaria punindo produtores que realizam práticas totalmente lícitas. Outro argumento, e aí a gente começa a entrar nos problemas talvez concorrenciais aqui. A adoção da moratória da soja poderia configurar uma coordenação anticompetitiva entre os compradores, o que a gente chama de cartel de compradores ou, pelo menos, um exercício coordenado de poder econômico, de poder de monopsônio, né? Monopsônio é o lado oposto do monopólio, né? Quando você tem uma coordenação entre agentes econômicos para todos conjuntamente exercerem o poder de compra sobre um produtor, sobre um vendedor. Então, é um monopólio de compra, um cartel, ou seria aqui um cartel de compra. Essa recusa coletiva de comprar de produtores que não seguissem as regras da moratória da soja poderia, portanto, reduzir as opções de venda desses produtores, fazendo com que eles tivessem menos acesso ao mercado e, assim, também reduzir a competição entre as compradoras, né? Já que as compradoras estão combinando todas quais regras elas vão adotar para exercer a compra, você reduz a competição entre as próprias compradoras por preços diferentes, por formas diferentes de compra, além de, obviamente, reduzir o acesso dos produtores a compradoras com critérios diferentes entre si. Não, já que todas adotaram critérios únicos, o critério é esse, só esse tipo de comprador vai ser privilegiado. Além desse risco, há também o risco concorrencial que é muito conhecido de compromissos desse tipo, que já era conhecido em associações empresariais, que é o risco de compartilhamento de informações. Quais informações estão sendo compartilhadas por essas empresas que celebraram o acordo da moratória da soja? Esse compartilhamento de informações, ele pode, de preço, de quantidade produzida, de qualidade, ele pode ter aspectos anticompetitivos aqui, ele trabalhar de forma anticompetitiva também para reduzir a competição nesse mercado. Um outro argumento que é apresentado contrariamente à moratória é que ela pode provocar, de fato, o deslocamento do desmatamento, mas não a sua eliminação, né? A pessoa não vai desmatar mais o bioma Amazônia, mas vai desmatar o lugar do lado ali que não é considerado bioma Amazônia, né? Então, de fato, embora se tenha estudo empírico comprovando a redução do desmatamento do bioma Amazônia, o que estão dizendo esses contrários à moratória da soja é que, olha, houve a redução aqui, mas ela não é uma redução global, ela só se deslocou de lugar, né? Você tem desmatamento em outras áreas. Dois últimos argumentos que eu consegui consolidar são, quando você adota a moratória da soja, você aplica tratamento desigual entre regiões e atividades. Então, por que só para a soja? O produtor de milho, o produtor de outros vegetais não tem esse mesmo compromisso, não tem que seguir esse mesmo critério que o produtor de soja. Então, você trata desigualmente os produtores. E você trata desigualmente também regiões, porque só a região do bioma Amazônia é tratada com essa proteção adicional e não outras regiões. Proteção adicional é essa que é além do que a legislação permite, como eu já tinha falado. E, por fim, um argumento que já está por detrás de vários desses outros é que a proteção ambiental, ela, para esses críticos, a moratória deveria ser conduzida exclusivamente pelo Estado e não por meio de um compromisso privado. É quase uma privatização da preocupação com o clima, com o meio ambiente, que deveria, sob esse argumento, ser exclusivamente estatal e não realizada por meio de compromissos privados. Então, se eu pudesse tentar resumir esse embate, são muitos argumentos de lado a lado aqui, num ponto central. Qual que é o ponto central aqui? É tentar descobrir se empresas concorrentes podem ou não coordenar coletivamente a recusa de comprar um produto que foi produzido de forma legal, conforme a legislação brasileira, com o objetivo de alcançar um padrão ambiental superior àquele padrão ambiental estabelecido pela legislação brasileira. Então, empresas concorrentes podem combinar, podem coordenar coletivamente a recusa de comprar determinado produto que foi produzido conforme a legislação brasileira em prol de um bem que elas entendem que deve ser protegido de uma forma superior àquela proteção conferida pela legislação estatal. Elas podem fazer isso ou não podem? Essa é a grande pergunta aqui.